Era para ser uma visita rápida à Basílica de Aparecida, no interior de São Paulo, ao lado do maior líder da Igreja Católica. Mas Dom Raimundo Damasceno se aproveitou desse momento de intimidade com o Papa para fazer um pedido que acabaria com uma guerra secular. Seja muito bem-vindo ao Soares 11:30, esse antro de história e literatura. E hoje a gente vai continuar a nossa série sobre a história bizarra da literatura brasileira. E hoje a gente vai entrar no mundo canônico, ou nem tanto assim, de um dos caras mais icônicos e também mais contraditórios da nossa história, que é o padre jesuíta José de Anchieta, hoje já canonizado santo. Mas antes de continuar, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e vem comigo. Tu sabe que eu conheci o José de Anchieta, né? Tá duvidando? Mas é claro que é verdade, cara, eu conheci ele. Quer dizer, um pedaço dele, a tíbia para ser mais exato, né? Que é o pedaço que está hoje no Palácio Anchieta, que é a sede do governo do Espírito Santo. E eu, como bom capixaba de interior, sempre ia nas excursões da escola para ver lá a exposição, a tíbia do Padre Anchieta, ou Santo Anchieta agora, né? Ou São José de Anchieta, eu não sei, não parei para pesquisar isso. O Padre Anchieta é uma figura símbolo da era colonial do Brasil, mas antes dessa fama toda, né, de jesuíta e tal, ele era só um espanhol baixinho lá das Ilhas Canárias, né, nascido no dia 19 de março de 1534. O pai dele era um revolucionário basco que se levantou contra o imperador Carlos V na revolta dos comuneiros, ali entre 1520 e 1522, e no final acabou indo parar nas Ilhas Canárias, onde se casou com uma judia natural da ilha. E a relação dele com Portugal começa na adolescência, quando ele vai para Coimbra estudar, e aí em 1551 ele ingressa na Companhia de Jesus. E já com 19 anos, antes de ser ordenado padre, já é enviado para o Brasil. Mas como aqui a gente vai falar da literatura dele, e a principal função dele era catequizar indígenas, ele foi o primeiro cara que escreveu uma gramática tupi. Coisa que era muito engraçada, né? Porque os índios não tinham uma língua escrita. O Padre Anchieta era, digamos, fluente, né, em tupi, que era a língua geral da época, então ele era um cara muito usado para entrar em contato com os nativos, né? E um grande exemplo é na Confederação dos Tamoios, em que os índios se revoltaram contra os colonos de São Vicente, que estavam querendo, né, escravizá-los, ali por volta de 1563, e o Padre Anchieta e o Manuel da Nóbrega foram em direção à atual Ubatuba, hoje ali no interior de São Paulo, para tentar conversar com esses índios, né? E quando chegaram lá, os índios estavam de braços abertos para eles. É daí que vem a música, né? Boa viagem, Ubatuba, braços abertos sempre à espera. Infelizmente, para os dois padres, esses braços abertos não eram para abraço, mas sim uma posição de ataque. E eles logo foram capturados ali pelos indígenas e ficaram dias e dias servindo ali, digamos, de reféns, até que o padre Manuel da Nóbrega pediu permissão para voltar e tentar conversar com os colonos, entrar em acordo com eles e tal. E os índios permitem que ele volte, mas com a condição do Padre Anchieta continuar no meio da tribo. E os relatos são de que a maior preocupação dele era com as índias, que estavam sempre nuas, passando por perto dele, e ele, com medo de cair em tentação, e orava. E claro que essa é só uma das aventuras, ou desventuras, do nosso controverso padre aqui, mas vamos voltar lá no começo. Logo que ele chegou aqui no Brasil, ainda noviço, lá em Salvador, ele ficou poucos meses lá e já veio para São Vicente na companhia do Manuel da Nóbrega. Não, esse é o Manuel de Nóbrega. Esse é o Manuel da Nóbrega. E aí que ele inicia a sua jornada de aprendizado de tupi e catequização dos índios e ensino de latim também para os nativos. Engraçado que na pesquisa para o vídeo já chega um cara falando, né? Ai, o Padre Anchieta foi até ameaçado de morte na época só porque pregava o Deus verdadeiro para os indígenas e tararão. Mas também pudera, né? Se uma pessoa invade a minha casa, toma a minha terra, toma a minha comida, fala mal da minha religião, da minha família, dos meus costumes, da minha cultura, do meu ritual, eu também vou querer matar essa pessoa? O fato é que ele começa esse contato, né, com os nativos e com a língua tupi e inicia uma normalização da língua, que ele vai lançar aí, lá em Coimbra, em 1595, o livro Arte da Gramática da Língua Mais Falada na Costa do Brasil. Mas antes disso já tinha publicado um outro poema, em 1563, também em Coimbra, porque a colonização do Brasil foi regida pela égide, né, da Igreja Católica no auge da Contra-Reforma, então nada de livros, imprensa, discussões culturais, nem nada dessas outras ideias subversivas que estavam causando rebuliço na Europa podiam vir para a colônia.
E esse primeiro poema que ele publica é De Gentes Mendiçar. Eu não sei falar latim. Mas o poema conta ali os feitos do Mendes Sá, que era o governador-geral do Brasil na época, que lutou contra os franceses na chamada França Antártica, que foi ali uma ocupação francesa logo no início da colonização do Brasil, em uma ilha da Baía de Guanabara. E tem também um outro poema famoso, que dizem que ele escreveu na areia do mar, decorou e só depois de um tempo conseguiu transcrever para o papel, que é o poema De Beata Vergine del Matre Maria. Ou o poema Virgem, né, que é mais fácil da gente falar, que é, obviamente, uma ode ali à Virgem Maria e contém 5.786 versos. Caramba! E vale lembrar também que ele é um dos fundadores de São Paulo, né, que foi matematicamente calculado ali entre trilhas indígenas que levavam para os 4 cantos do Brasil e uma que levava até o Peru. E foi ali, entre essas trilhas históricas, né, e também no vale entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí, que eles fundaram o Colégio São Paulo, em 1554. Aí o padre Anchieta vai escrever uma carta à sede da Companhia de Jesus, dizendo o seguinte: a 25 de janeiro do ano do Senhor de 1554, celebramos em paupérrima e estreitíssima casinha a primeira missa, no dia da conversão do apóstolo Paulo. Por isso, a ele dedicamos nossa casa. Mas claro que ele não era só essa figura que cultivava letras, escrevia cartas e poemas, né? A ação dos jesuítas é muito controversa. Por exemplo, para fazer os indígenas obedecerem às leis cristãs, eles usavam os próprios medos dos índios para demonizar os rituais e as entidades. E atacavam quase todas as práticas indígenas, né? Entre elas a poligamia, a antropofagia, o ato nefando, né? Que é a relação entre pessoas do mesmo sexo, além dos fumos, bebidas e a moral dos indígenas como um todo. Uma completa violência cultural, né? E mesmo com toda essa dita boa-fé do padre Anchieta e dos outros jesuítas, na verdade no final eles só se transformaram em uma violenta ferramenta de poder e dominação, porque a cultura é a raiz mais forte de um povo, e quando você tira isso, você basicamente tira tudo. E tem até uma fofoca de que o padre Anchieta estaria presente no enforcamento do protestante francês condenado aqui no Brasil, o Jacques Le Ballet, e que até teria concluído o enforcamento, pegando a corda da mão do carrasco e terminando o serviço. E naquele primeiro poema lá sobre o Mendes Sá, ele fala também com certo regozijo sobre a morte de protestantes e índios que se aliavam aos franceses. Ou seja, não é de hoje que a gente vê cristão defendendo a morte de pessoas que pensam diferente. Claro que tem quem defenda o padre e diz que se ele realmente vê isso, é mais uma demonstração de santidade, porque ele se compadeceu do cara e quis matá-lo logo para cessar seu sofrimento. Mas o cara é que esse negócio aí de enforcamento foi uma pedra no sapato para a beatificação do padre, que só aconteceu em 1980, e também porque se formou um ringue, né? De um lado ele, civilizador incansável, ministro de Cristo nos trópicos, audacioso empreendedor, protetor dos índios, pródigo escritor e observador do novo mundo, Padre Anchieta. Do outro lado ele, cruel colonizador, doutrinador intransigente, explorador inescrupuloso e carrasco de protestantes, Padre Anchieta. E esse quiprocó vai continuar aí pela história do Brasil em diversos momentos, tipo no fim do século XIX, já na era republicana, em que os seus defensores começam a organizar ali o tricentenário do Padre Anchieta. E entre eles está ali o escritor e um dos fundadores também da Academia Brasileira de Letras, Eduardo Prado. E olha o que ele escreve da época. Foi uma obra de civilização e de humanidade que os principais operários foram os jesuítas. Tenhamos nós o orgulho de um povo que deve a sua existência ao catolicismo, que renovando o seu prodígio de cristianização e absorção dos bárbaros, soube ensinar, civilizar, abençoando a união fecunda das raças de quem deviam brotar tantas nações. E nessa época sai um projeto para a construção de uma estátua em homenagem ao padre José de Anchieta, lá em São Paulo. E então, o pastor presbiteriano Álvaro Emídio Gonçalves dos Reis lança o livro Anchieta, Carrasco de Ballet. E olha o que ele escreveu. Não merece estátua, porque foi um missionário intolerante e fanático, a ponto de servir de carrasco a um herege que ele mesmo converteu e batizou, tornando-se, pois, carrasco de um filho da sua própria fé, um parricida moral. Uma estátua jesuíta junto ao palácio do governo seria como dizer que os jesuítas ainda estão no governo. E ele ainda sai atacando o tal Eduardo Prado, falando que ele está fazendo uma propaganda apoteótica sobre os jesuítas
e que está sendo contra a república que está instaurada, atacando o Estado e os mais sinceros republicanos. E aí ficou essa picuinha, né? Ai, monarquia, república, não sei o que, católico, protestante e tal, até... Também na ditadura militar, né, os generais golpistas vieram com a ideia agora de trazer de volta o Padre Anchieta como um símbolo cívico da nação. E aí começaram, né, uma série de conferências sobre a vida e a obra do Padre Anchieta, Congresso Anchietano e não sei o que mais, tarará, a encenação das peças dele, aquelas peças que ele fazia para catequizar índio, né, voltaram com as peças, começaram a encenar elas para rua fora, tentando fazer dele uma grande figura de novo, né? Uma figura à frente do progresso civilizatório, não sei o que. Teve até relançamento dos livros dele, a cara dele estampada em selo e não sei o que, pro lado todo, né? O apóstolo do Brasil, não sei o que. Depois da ditadura, né? O grande Darcy Ribeiro, né? Sociólogo brasileiro, escreveu em suas obras sobre o Padre Anchieta, em que ele falava... que longe de ser um suave evangelizador, demonstrava alegria pelo etnocídio contra os tamoios e não poupava elogios a Mendes Sá, grande subjugador dos índios. Isso naquele poema lá, do primeiro que ele publicou. Mas, apesar de ser uma figura aí tão antiga, né, ele morreu em 1597, só foi canonizado em 2014, num processo que durou 417 anos. E aí o processo foi reaberto em 2014, a pedido do Dom Raimundo Damasceno, ao Papa Francisco quando ele veio ao Brasil. Ele foi canonizado com uma estratégia que a igreja vai chamar de equipolência, que é quando o candidato a santo não tem todos os pré-requisitos, né? Se não me engano são 2 a 3 milagres e tal, mas ele já tem um culto a ele, tá? É uma figura histórica relevante, tem pessoas que já o adoram e tal, e aí eles alçam ele a santo. E acredite, o Padre Anchieta até hoje é motivo de discussão, principalmente lá no Espírito Santo, na cidadezinha chamada Anchieta, uma cidade que ele fundou na época com o nome de Heritiba, uma cidade que ele também morreu lá, né, e foi enterrado na capital do estado. E alguns dos motivos das brigas são pelas festas da cidade, que sempre tem envolvido a memória e a imagem, né, do padre, hoje transformado em santo, e também a questão escolar, né? Porque tem um museu que conta a história da cidade e tal, que é dentro da igreja católica. Então tem pais evangélicos que não querem que o filho tenha contato com a igreja católica, não sei o quê, que isso é ensinar religião, isso, aquilo. Não sei, se entrar na igreja católica e vira católico, não sei o que. Mas claro que essa discussão é muito fraca, né? Porque se a gente for parar pra pensar, gente, na época, essa divisão entre política, economia, Estado, igreja não tinha, né? Era tudo a mesma coisa, tudo junto, tudo amalgamado. Não tem como a gente estudar uma coisa sem conhecer outra, né? A gente tem que conhecer o contexto social, o contexto religioso também pra gente entender as histórias, né? E sabe o que eu acho pior? É que os mesmos evangélicos que dizem que não querem misturar nada, misturar as coisas e tal, escola, religião, isso e aquilo, são os mesmos que querem um ministro do STF terrivelmente evangélico. Bom, no fim das contas, o Padre Anchieta é palco para discussão aí até hoje, né? E você, o que você acha dele? Herói ou vilão? Comenta aí. Aproveita e já curte o vídeo, compartilha com os amigos e fica de olho nessa série que a gente está só começando. Então, até o próximo vídeo.